Eu oro assim grato em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Graças e paz, amém, irmãos? Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 10, amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 10 em diante eu vou estar lendo. Desde já, queria pedir perdão aos irmãos, amém? Devido eu e a Leite não poder estar com frequência aqui, participando do estudo com os irmãos, amém? Que a igreja venha nos perdoar em nome de Jesus. Obrigado. Posso ler? Amém. Diz assim, ó: e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade ou com amor. 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Amém? Amém. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos algo que eu sei que não é nada novo, amém? Mas eu queria falar hoje, esta noite, sobre um ponto de amor. Amém? Amém. Ouvir falar de amor é bom, não é, irmãos? É sempre maravilhoso ouvir falar de amor, não é? Ainda mais que não vem da parte do Pai. Mas antes de nós entrarmos nesse texto especificamente, eu queria fazer algumas considerações aqui em relação ao motivo que o apóstolo Paulo, ele aqui no capítulo 16, ele estava ausente da igreja de Coríntios. E ele vai escrever essa carta dando umas orientações à liderança da igreja naquele lugar. E aí ele vai dar suas recomendações, e aí entra aqui no versículo 10 que nós lemos. Ele vai falar de Timóteo, que já era um pastor, servo do Senhor, e ele era enviado, ele estava indo à igreja de Corinto, e Paulo vai orientar a igreja a ele ser bem tratado. Olha só, vamos ler novamente, acompanhe por favor. E se for Timóteo, olha aí, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Olha o 11 agora. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois eu espero com os irmãos. Então nós entendemos aqui que talvez Timóteo, ele estava meio receoso, né? Como que os irmãos ali naquela igreja vão me tratar? E Paulo vai orientar os irmãos a tratar Timóteo muito bem. Muito bom. Aí agora aí para o versículo 12, ele vai falar de um outro líder da igreja, Apolo. Diz assim, ó: e acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Já um outro líder, que a igreja queria muito receber a visita de Apolo. Eles estavam ansiando pela visita desse ministro do Senhor, Apolo. Aí ele manda um recado: olha, Apolo vai quando for o melhor momento. Ainda não. Então nós vemos ele dando orientações. Aí ele entra para o versículo 13. Olha que interessante. Repare no contexto bíblico aqui, que ele está falando de liderança, amém? De líderes para a igreja, não é verdade? Aí ele vai entrar e vai falar assim, ó, no versículo 13: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos.
Eu vou ler numa outra versão que talvez seja a sua, que está assim, ó: estejam vigilantes ou alertas, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Amados, Paulo está falando aqui para uma liderança de igreja, e eu acredito, e é isso, o que Deus quer de nós. Amém. Eu acredito que também é o que o nosso pastor quer de nós, mesmo se ele vier ficar um período ausente, amém? Amém. Se isso vier acontecer, e que Deus ele olha lá, ele quer ver os seus servos vigilantes, alerta. Você vê que isso daí depende de nós, porque uma orientação de Paulo aqui, ó: estejam em alertas, fiquem firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, sejam corajosos. Então, é no momento de luta que nós temos que ser corajosos e enfrentar. Por isso que tem um provérbio que diz assim, ó: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É nesse sentido. Claro, não estou dizendo aqui na confiança do nosso braço de carne, mas sim ficar firme na presença de Deus. Amém? Você pensa, eu como discipulador, e como eu recebo também discipulado do meu discipulador, eu acho que todos nós, principalmente como discipuladores, queremos ver nossos discípulos assim, não é verdade? Um servo de Deus, uma serva de Deus que é vigilante, que não cai facilmente na cilada do diabo. Porque a gente sabe que o diabo ele age de várias maneiras, ele é um ser inteligente, ele conhece a fraqueza de cada um de nós aqui. Então eu mesmo discipulando aquela pessoa, eu não vou ter jeito de cuidar dela para ela não cair em pecado, a não ser se ela se tornar uma pessoa prudente na caminhada com Deus. Porque a vigilância, estar em alerta, está ligada a gente ser prudente. Se no nosso dia a dia, aquilo que eu vou praticar, aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que está acontecendo ao meu redor, é de Deus ou não. Amém? Ou é só eu, isso acontece comigo? Não, acontece com todos nós. A gente sabe que muitas das vezes o inimigo vem para querer nos destruir e nos tirar da presença de Deus. Seja prudente, amém? Ficar firme na fé, ser corajoso e ser forte. Aí entra no versículo 14, mas eu vou pular. Agora vamos para o versículo 15. Mais uma orientação em relação à liderança. Agora vos rogo, irmãos, olha aí, Paulo pedindo, estava ali de uma forma suplicando aos irmãos. O que Paulo estava pedindo? Vamos ler aqui, ó: sabeis que a família de Estefanas, eu não sei pronunciar esse nome, é o quê? Aí ó, a Meire vai falar, fala Meire. Estéfanas. Eu falei pra Leide quando ela engravidou, ficou sabendo que era uma menina. Eu falei, ó, nós temos 3 nomes menina que eu escolhi na Bíblia. Um deles era esse, mas eu chamava Estefana. Mas é Estéfanas. Mas foi de uma forma apenas para brincar, né? Amém? Então voltando. Aí ó, vamos entender aqui. Aí ele vai falar assim, ó: e as primícias da Acaia. Vocês compreenderam aí? As primícias da Acaia? O que significa isso? Para que vocês entendam o que Deus quer nos dizer essa noite. Amém? Quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega na cidade de Corinto, está lá registrado lá em Atos. Depois, se você quiser ler, está em Atos capítulo 17. Quando ele está na sua segunda viagem missionária, ele chega na cidade de Corinto, ele começa a pregar o evangelho, e vidas começam a se converter. E se não for a primeira, é uma das primeiras famílias que Paulo ganha para Jesus, que se converte, porque ele fala aqui, as primícias da Acaia. Numa outra versão já está assim, os primeiros frutos. Quer dizer, foram as primeiras vidas que Paulo ganhou para Jesus. Esta família ele ganhou para Jesus. E é interessante que em 1 Coríntios mesmo, aqui nesta carta, no capítulo 1, o versículo 16, Paulo vai falar que ele não veio para batizar, mas ele veio para evangelizar, pregar a palavra. Só que não tinha pastor com ele. Então ele vai falar que ele batizou 2 homens e esta família. 1 Coríntios 1,16, ele fala lá que batizou esta família, a família de Estefanas. Por quê? Não tinha ninguém para fazer o serviço. Mas aí diz a palavra de Deus que ele ficou 1 ano e meio lá em Corinto. Olha só, você imagina, irmãos, você recebendo discipulado, porque provavelmente
Paulo pregava todos os dias, discipulava todos os dias, ensinava todos os dias. E ele foi ali levantando a liderança da igreja, pastores, para fazer o serviço de batizar e ele pregar o evangelho. Só que acontece, começou a chegar muita gente na igreja. A Bíblia não fala, nós podemos entender assim. A igreja começou a crescer, a igreja de Curitiba começou a crescer, e tinha os primeiros líderes que vieram, por exemplo, esta família. A igreja está entendendo? Estão compreendendo? Essa família estava ali trabalhando para o Senhor. E Paulo dá testemunho, a prova está aqui, ó. Acompanha aqui, ó. E que se tem dedicado ao ministério dos santos. Então Paulo dá testemunho que eles trabalhavam na igreja, que eles serviam ao Senhor, que eles eram um líder ali, que eles se dedicavam ao ministério dos santos. A gente sabe que foram os irmãos que estavam ali. Só que aí o que acontece? Começou a ter uma turma dentro da própria igreja de Corinto que começou a não mais respeitar essa família, ou seja, a liderança desta família. A igreja estava com um problema nesse aspecto, que algumas pessoas não respeitavam mais a liderança dessa família. A prova qual que é? Versículo 16, olha só, ele vai falar, ó, que também vos sujeitais aos tais. O contexto aqui está falando dessa família, tá vendo? E continua falando aqui mais, ó, e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. E aí ele vai expandir agora a todos aqueles que trabalham na obra e trabalham. E ele fala aqui uma palavrinha, vos sujeiteis. Então nós entendemos o quê? Que naquela igreja tinha problema de insubmissão. E a carta de Coríntios, irmãos, para que vocês saibam, é a carta mais doutrinariamente que é usada para organizar uma igreja. Ela é usada para instruir uma igreja em relação a todos os aspectos de uma igreja. Então você vê que Paulo estava orientando ali porque tinha insubmissão naquela igreja. E em todo esse contexto, olha só, no contexto do capítulo 16, ele vai falar esse versículo 14 que é muito interessante. Eu queria que nós lêssemos juntos. Amém? Vamos ler todos juntos? Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém. E é o tema da mensagem desta noite. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém. Tudo que eu vier fazer, de tudo que eu falar aqui, irmãos, tudo que eu falar aqui, guarde isso. De tudo que você vier fazer para o Senhor, faça por amor. Amém. Amém? Porque é o que Deus quer, que é o que a Bíblia está falando aqui. Porque se não for por amor, acaba perdendo realmente o valor. Amém, queridos? Amém. Eu fico imaginando, como os irmãos sabem, existe uma organização missionária chamada Portas Abertas. Talvez alguns não saibam, mas hoje atualmente, há 60 países, onde é proibido a pregação do Evangelho, onde há perseguição aos cristãos, todo tipo de perseguição, que sim é governo, sociedade, família, amigos, em todos os aspectos, os nossos irmãos em Cristo sofrem perseguição. Por exemplo, para nós é indiferente da gente estamos aqui reunidos, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, e uma multidão de gente passando aí fora, não é? Sim. Mas é impossível desses países acontecer o que nós estamos realizando aqui agora. Uma porque, por exemplo, na China, as igrejas são subterrâneas, são escondidas. Há grupos, nesses países praticamente não existe igreja. O que existe, sabe o que é? São células, grupos de pequenas pessoas que se reúnem para cultuar a Deus. Em muitos desses países não há Bíblia, e quando eles têm a oportunidade de conseguir uma Bíblia, é uma alegria só, porque há dificuldade de se entrar com a Bíblia. Porque se alguém entrar num país desse com uma Bíblia e for preso, ele é tratado como se fosse hoje um traficante de drogas, ele é tratado como um criminoso. E o irmão André, o nome dele é um nome em polonês, mas ele é chamado Irmão André. Hoje ele já está com a idade avançada. Ele fundou essa organização missionária chamada Portas Abertas. Ele contrabandeou há mais de 60 anos atrás 1 milhão de Bíblias para a China. E ele levou, ele conseguiu. Deus usou ele, irmãos, de uma tal maneira.
Eu já li um livro que fala Força da Luz. Tem 2 livros a respeito dele, Força da Luz e O Contrabandista de Deus, que narra a história dele, ele com fusquinha azul, fazendo esta obra, indo a lugares, levar Bíblia para cristãos, fortalecer a igreja onde há perseguição. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou contar 3 exemplos desses nossos irmãos que vivem nesses países, para mostrar o que é ter amor a Deus, o que é ter amor ao Senhor e à sua obra. Amém? Amém. Primeiro eu queria falar o que esse irmão André ele falou. Nós temos um jargão no nosso meio, não é? Que Deus não capacita. Como é que é? Como é que é, Lê? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas eu quero ler o que ele falou. Ele falou assim, ó: Deus não escolhe pessoas por causa da sua capacidade, preste atenção, mas por sua disponibilidade. Amém? E é assim, só vai ter tempo para Deus se amar realmente a Deus. E ainda mais numa sociedade que a gente vive, não é? Uma rotina de correria, de loucura, de não ter tempo. Então, hoje é até uma prova, a dedicação do nosso tempo, a responsabilidade e o compromisso com a obra do Senhor é uma demonstração que estamos amando a Deus. Porque quem não ama vai agir com indiferença. Essa é uma realidade. Então é isso, Deus não escolhe pessoas por causa da sua capacidade, mas por sua disponibilidade. Amém? Amém? Se você está aqui, eu creio que você está disposto de abrir mão de muito tempo da sua vida e investir em prol do reino de Deus. Amém. Ainda mais uma igreja igual a nossa. Amém? Amém? Eu vou contar primeiro de um irmão da China. A China hoje é o 33º país que está em perseguição. E vai falar de um irmão chamado Zuriá. É um jovem cristão, ex-muçulmano, convertido do islamismo. Olha que interessante, irmãos. Ele decidiu ser pastor em tempo integral. Legal, beleza, entrega total, pastor em tempo integral. Só que lá é diferente daqui. Quem é que vai ajudar esse pastor em tempo integral na questão das finanças? Como é que faz? A gente já vê a prova que é aqui, não é verdade? Para pagar o aluguel e tudo muito mais e fazer a obra. Olha o que esse irmão fez. Aí fala aqui, ó: e recentemente vendeu todos os seus pertences e posses para ser pastor. Ele vendeu tudo o que tinha. Isso é prova do amor de Deus. Amém. Deus não quer que eu faça isso. Deus não quer que você faça isso. Amém? Amém. Mas aquele rapaz, por amor a Deus e a necessidade da obra naquele lugar, ele fez isso. Ele não fez para barganhar com Deus, ele fez porque ele ama a Deus. Amém? Há uma grande diferença sobre isso. Um outro exemplo, na Tunísia, que é o 36º país em perseguição, vai falar de um irmão convertido recentemente. E a nossa igreja, como os irmãos sabem, é uma igreja de discipulado. Eu fico pensando, o país onde há perseguição, que se a polícia ou alguém vê, chamar a polícia, e se tiver 2 pessoas conversando com uma Bíblia, eles são presos, são multados e muitas das vezes agredidos e torturados. Esse irmão lá na Tunísia fala que ele já tem 8 discípulos. Amém. Olha só, irmãos, que amor à obra e à dedicação. Tem 8 discípulos. E muitas vezes no nosso meio a pessoa é capacitada, ela pode, mas simplesmente eu não quero. Eu não quero. Eu não consigo entender esse amor. Por quê? Porque nós temos que fazer discípulos não por causa da visão da igreja, porque é DMLJ, porque é NDA, mas por amor a Jesus. Porque foi o pastor Ailton que falou: e de fazer discípulos. Foi quem? Jesus. O nosso pastor Jesus. Amém. Amém. Se eu amo ele, eu vou retribuir. Senhor, eu acho que eu não tenho capacidade, mas eu quero, me dá condição. E aí entra a questão do tempo, da dedicação e a busca para que isso se realize. Amém? Amém. Então você vê, discipulado, célula, o culto do Tadel, o que nós fizermos
é por amor, porque o amor nos impulsiona, o amor faz nós irmos à frente e saltar todos os obstáculos e os impedimentos, porque a gente sabe que vem os impedimentos e as frustrações. E aí eu queria falar em relação à família de Estefanas. Alguns aqui já são líderes, discipula, são líderes de célula. Então, irmão, não desista se um ou outro não querer respeitar a tua posição de liderança, porque pode acontecer. Amém? Porque acontecia na igreja de Corinto. Era uma família abençoada, a família toda servia a Deus. Ele não explica o motivo, o único motivo era em submissão. Eles não sujeitavam aquela família. Se acontecer isso na sua célula, com o seu discípulo, não estranhe, porque faz parte da obra de Deus. Amém? E aí temos que estar alerta, porque é onde o inimigo entra para querer parar a obra na tua vida. Amém? Não vai ser por causa de um ou de outro que você vai parar. Você pode dar um amém agora? Amém. Amém? Não é por causa de um ou outro insubmisso, não é por causa de um ou outro que não respeita a tua autoridade, não respeita o teu discipulado, que você vai abrir mão. Amém? Já passei por experiências que eu poderia chegar e falar: eu não quero mais discipular ninguém, mas eu discipulo por amor a Jesus. Amém. Você vê a diferença? É aí que está a diferença. Por amor a Jesus. Um outro exemplo, fala de Aline. Sabe o que significa sofrer por Cristo? Cristão há mais de 3 anos. Olha só, 3 anos. Ele é líder na Ásia Central. Em média, olha uma célula aqui, ó. Em média, 15 pessoas se reúnem secretamente na casa dele. Aí ele vai dar experiência aqui, ó. Quando Aline se converteu, seus parentes tentaram forçá-lo a rejeitar a Cristo. Ele sofreu perseguição da família. Deixa Cristo, abandona. Aí ele continua aqui, ó. Quando Aline se converteu, seus parentes tentaram forçá-lo a rejeitar a Cristo. Naquela época, ele foi expulso de casa. Olha o preço por amar a Cristo. Foi expulso de casa. Durante quase todo o primeiro ano, Aline se escondeu em diferentes lugares, tentando sobreviver. Tudo por causa da sua fé. Irmãos, e eu vejo as pessoas trocam Cristo, deixam Cristo por nada. E nesses países onde há perseguição, as pessoas perdem tudo por Cristo. Você viu uma troca de valores louco? Hoje as pessoas veem a igreja, ou veem a igreja como apenas um movimento religioso. Eles não entendem que o propósito e o motivo de estarmos aqui é por causa do amor de Deus em nossas vidas e o nosso amor para com Ele. Amém. Por quê? Lembra do texto que eu li na abertura do culto? Quem lembra aqui? O texto que eu li, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Deus mostrou o seu amor para conosco. De que forma? Enviando o seu Filho à cruz do Calvário. Amém. Lá em João, ele vai falar: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. E aí eu falo para você: qual foi a última vez? Foi hoje? Foi ontem? Foi semana passada? Foi o mês passado? Que na sua oração você falou: Senhor, eu te amo. Quando foi a última vez? Senhor, eu te amo. Você vê a diferença? Temos que entender que quando nós reunimos aqui como igreja, o nosso motivo maior é por amor a Cristo Jesus. Amém? E outra prova disso, irmãos, independente do dom que nós tenhamos, que você tenha, independente do chamado que você tenha, independente do título que você tenha, eu queria dizer, independente do que você venha fazer para o Senhor, se não for por amor, pode ter a sua utilidade, mas não tem seu valor. E a prova, e uma dica para o seu TSD, a prova está em 1 Coríntios, capítulo 12, até o versículo 14. Não precisa abrir, mas marca aí para o seu TSD. Amém? Eu vou fazer apenas um panorama. Quando Paulo começa ali, no capítulo 12, ele começa a falar dos dons do Espírito Santo de Deus. Amém? Preste atenção aqui, igreja. Marque apenas para vocês lerem em casa o contexto todo. Ele começa falando dos dons do Espírito Santo, vai falando de dom. Aí chega num certo versículo, ele vai falar do corpo de Cristo. Ele vai fazer uma analogia.
da igreja como um organismo vivo, como um corpo vivo. O que é o corpo? Corpo é um conjunto de órgãos interdependentes. Amém? Um corpo, um membro precisa do outro. Então é isso. Ele vai mostrar a igreja nesse sentido. E aí ele vai falar que até aquele membro que parece ser o mais fraquinho, aquele membro que parece ser o menos desonrado, é o que merece mais honra. Ele vai, então é assim, todo aquele que está na casa do Senhor é importante para Deus. Amém? Não há nenhum membro de uma igreja que deva ser descartado. Por isso que eu amo a nossa igreja na visão do MDA, em célula, porque na célula todo mundo participa, não é verdade? Célula é uma bênção por causa disso. Todo mundo tem a oportunidade de participar e de crescer na presença de Deus. E aí ele continua falando, depois ele vai falar dos dons de ministério, mais alguns dons ali. E aí no final do versículo, do capítulo 12, no versículo 31, ele vai falar assim, ó: portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31, eu estou lendo. Ele vai, ó: vocês devem procurar com muito zelo, busque os melhores dons, busque em Deus os dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele encerra. Aí ele vai entrar no capítulo 13. Quem lembra aqui como começa o capítulo 13 de 1 Coríntios? Quem poderia ler aí o versículo 1 e o 2, por favor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias, saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Amém? Amém. Eu queria que você entendesse, quando o Novo Testamento foi escrito, ele não foi escrito como você está vendo aqui. Ele foi escrito em manuscritos. O que significa manuscritos? Escrito à mão. Não era que nem impressão, era cópia, escrito à mão. E a forma que ele era escrito era tudo em letra maiúscula. Olha só que interessante, letra maiúscula e todas juntas. Então você imagina, você pegar, ver uma folha de pergaminho, escrito ali, a carta aos Coríntios, as letras tudo igualzinha, tudo ali. Claro que você sabe ler, você vai ler, né, no original, mas as letras tudo ali contínua. Esse negócio de capítulo e versículo foi colocado posteriormente para facilitar o quê? A nossa procura, não é? A nossa busca. Na verdade, já pensou, irmão, se a nossa Bíblia fosse igual como que era nos originais, sem capítulo, sem nada, a busca para achar ia demorar, não era? Por que eu estou falando isso? Porque o contexto todo do capítulo 12, 13 e 14, o contexto está por igual ali. Sabe que Paulo está falando ali? Igreja de Corinto, vocês têm todos os dons. Diz os estudiosos que na igreja existiam todos os dons do Espírito Santo e ministeriais. Na igreja de Corinto existia. Aí ele vai falar: vocês têm todos esses dons, mas se esses dons não forem realizados com amor, é como um sino que tine e o metal que soa. Faz apenas um barulhinho e não tem valor nenhum. Foi aquilo que eu falei. Aquilo que Deus te deu para você fazer, faça por amor a Jesus, amém? Porque senão vai ter apenas uma utilidade, mas não vai ter valor nenhum. Vai ser, sabe o quê? Aquilo que Paulo falou aqui em Coríntios: vai ser palha, vai ser feno, vai ser madeira, obra que vai ser queimada pelo fogo. Mas se fizermos por amor ao Senhor, como assim deve ser, as nossas obras vai ser de ouro, prata e pedras preciosas. Amém. A maior necessidade de nós, como igreja, sabe qual é a maior necessidade, irmãos? É de dia após dia nós procurarmos nos encher do amor de Deus realmente. Quem já passou pela experiência da salvação, do novo nascimento, sabe do que eu estou falando. Tem como, irmãos, viver longe desse amor? Não dá, não dá. Por isso que Paulo falou lá em Romanos, que nada
o podia separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Por isso, guarde isso no seu coração. Ame ao Senhor Jesus. Retribua ao Senhor Jesus o amor que Ele tem mostrado pela tua vida. Amém? Nós falamos muito de gratidão. É verdade, nós temos que ser muito gratos a Deus. É verdade, mas nós temos também que amar mais ao Senhor. Porque eu sinto isso, eu falo de mim. Eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim também, de eu procurar amar mais ao Senhor. Porque amando mais ao Senhor, a obra de Deus ela se torna mais leve. Amém, amados? Ela se torna mais gratificante e prazerosa. Por quê? Porque é por amor. Amém? Amém.